Reciclagem da Visão. Vamos lá então, Reciclagem da Visão começando aqui, vamos cumprimentar os nossos presbíteros. Aí, todo mundo aparecendo na tela. Temos aqui de um lado Vinícius de Oliveira. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Sérgio da bancada, os ouvintes do programa também. Um prazer em estar retornando a esse quadro aí. E vamos ver o que Deus preparou para nós essa noite. Aí, boa, Vinícius. E temos Beto Carvalho também participando com a gente aqui. Boa noite, Beto. Boa noite, irmãos. Boa noite, ministro. Boa noite à bancada, tudo aí. É uma gratificação estar participando. Para mim vai ser a primeira vez. Quero que Deus possa me usar conforme a vontade dele. Aí, perfeito. Então vamos lá, né? Tivemos esse final de semana... Encontro de Chapecó, vou pegando com o Vinícius aqui. Parecer aí, Vinícius, da recepção e o encontro no sábado, Chapecó, Santa Catarina. Creio sim, foi um encontro que marcou bastante, né? Porque Deus falou sim muitas coisas profundas aí, que foi para chacoalhar com a nossa vida, para tirar o gerentão do comando da nossa alma, né? E fazer com que a gente venha se desprender de todo o naturalismo e verdadeiramente a gente tem uma dependência plena do Senhor, confiando na promessa dele, porque agora chegou o momento assim, pela recepção e pelo encontro de sábado, para mim sim ficou claro que agora é o momento da gente depender do Senhor e verdadeiramente confiar no que está escrito na palavra. Essa é a nossa única saída que temos aí daqui para frente. Uhum. E aí, Beto, o que chamou a atenção aí para ti? Olha, irmão, na sexta-feira à noite ali foi tremendo, sabe? Porque ali Deus mostrou para nós o quão a gente ainda anda enganoso, né? O quão ainda o nosso coração anda enganoso, porque muitas vezes a gente acha as coisas e quer que seja de Deus, né? Ali falou muito grandemente ali que a nossa vontade ainda prevalece, e que a gente joga a palavra tentando levar para que seja de Deus, né? E que não é. E, olha, foi muito tremendo, assim, porque na quinta-feira, quando eu ia para o encontro, né? Me deu, assim, uma dor muito tremenda, sabe? Nas minhas costas, uma dor lombar, assim, muito grande. E até ficou na dúvida se a gente ia ou não ia. Daí a Ângela perguntou, né? E daí eu falei assim... não, eu vou atrás da cura. Eu vou no encontro atrás da cura. E no sábado, assim, que o ministro, que o Espírito levou, né? A cura. Então eu vi, assim, que quando o Senhor fala com a gente, ele fala de uma maneira bem, bem nítida, né? E isso eu senti que no encontro de sábado ali, eu fui mesmo atrás da cura. Uhum. Beto, no curso de recepção foi falado também, né, que a cidade ela precisa ver o poder de Deus através das nossas vidas. E eu sei que tu tá há pouco tempo aí com a obra em Ivoti, né? É algo recente. Então será que tu pode compartilhar um pouquinho pra gente como é que tá as coisas aí, só pro pessoal saber um pouquinho? Posso sim, com certeza, irmã. E é bem assim mesmo. E até eu tava relembrando agora, né, para mim poder compartilhar. Quando o Espírito diz que é através de nós que Deus vai nos usar, né? Através de Deus nos usando é que a gente vai ganhar as almas. E eu estou sentindo assim, como eu posso dizer assim, que o Senhor está me usando de uma maneira bem pastoral mesmo, sabe? Não de uma maneira de evangelista. Porque o evangelista ele vai arrasando assim tudo, né? Ele vai abrindo caminho para depois o pastor ir acalmando. Então eu estou vendo assim que o Senhor está me usando ali em Ivoti de uma maneira bem pastoral mesmo, porque tem pessoas, tem irmãs lá que estão participando do grupo que estão assim com muitas dúvidas. E essas dúvidas assim a gente está conseguindo tirar. Foi como o Espírito falou através do ministro mesmo, vendo o Cristo dentro da gente. E essa paciência, esse carinho, esse amor que eu estou passando para eles, eu estou sentindo que isso está trazendo
eles para junto dos grupos, para poder participar, e aquela vontade de querer mais, sabe? A gente acaba com o grupo de 1 hora, né, que é o determinado, e a gente fica mais meia hora compartilhando, tirando dúvidas. E as pessoas dizem assim, não vejo a hora de chegar a semana que vem para participar de novo. E as dúvidas e aquilo que eles estão sentindo, que vem de encontro, porque lá em Ivoti tem muito católico. A igreja católica lá é bem pesada mesmo. E eles estão vendo nos nossos grupos, né, na nossa administração, no que o Senhor fala através da Bíblia, né, porque a gente leva a Bíblia, a gente comenta sobre a Bíblia, a gente fala sobre o que o Senhor traz para nós, e eles veem essa diferença. Então eu vejo assim, é o Espírito se revelando através de nós com a palavra, não é só achômetros e o que vai acontecer, o que não vai acontecer, porque muitos lá esperam profecias, e eu disse que eu não sou um profeta, né, porque eu ainda sou muito pecador, porque para a gente poder estar com tudo em dia, né, a gente tem que estar nessa linha. E eu vejo que eles estão chegando e ela já quer o grupo na casa dela. Só falta o marido concordar para a gente abrir um estudo na casa dela. E Beto, como que tem sido assim essa parte de alcançar as pessoas? É uma pessoa que já conhece a igreja que fala para outra, ou vocês têm saído na cidade para fazer o evangelismo? Como que foi? Irmã, o que tem acontecido lá em Ivoti é muita indicação. Uma pessoa indica a outra. O primeiro grupo se abriu lá em Ivoti através de uma indicação de uma irmã que estava atendendo aquela pessoa num trabalho. Então, daí a gente fez uma visita, chegamos com um chimarrão, como quem não quer nada com nada. Chegamos com um chimarrão para poder conversar, para poder levar a palavra, para mim poder me apresentar. Então, assim, ali naquela primeiro contato, ela já abriu o grupo familiar. Até ela deu testemunho no encontro de Novo Hamburgo, a Dinaíra. E daí, nisso, ela já convidou essa outra pessoa, essa convidada dela, que já está querendo abrir o grupo, né? Nós temos também o grupo na casa de uma irmã que já participava da igreja, que já foi uma ovelha minha aqui de Novo Hamburgo, que foi morar em Ivoti, ela trabalha em Ivoti, então a gente já está com o grupo na casa do filho dela, participando, e neste grupo lá já houve 2 batismos, né, e daí foi havendo frutos, né, agora o Caio, meu filho também, foi morar em Ivoti, já temos um grupo na casa dele, então daqui a pouco eu já vou estar com a semana toda montada lá em Ivoti, atendendo todos os grupos. Legal, legal. E foi como o ministro falou mesmo, na recepção, pros presbíteros, né, conseguir levita. É muito ruim. Então, assim, o senhor está me usando de uma maneira lá que, graças ao Vinícius, né, o meu pastor na época aqui em Novo Hamburgo, que eu fazia parte de um grupo de louvor, e a minha levita, que tocava violão, foi para Brasília, e daí, de um determinado momento, o Espírito diz, novo grupo de louvor, Ônica, o Beto e a Ângela. Eu digo, mas como? O senhor teve que me colocar para o violão, né? E eu senti assim, que só foi do Senhor mesmo. Tá certo. Bom, esse desprender aí que Deus faz, ele tomar conta da nossa vida, ali antes o Vinícius até tinha falado, né? Deixar o gerentão de lado, no culto de recepção, falou sobre essa palavra, a gente comentava aqui nos bastidores, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Quantas vezes que a gente quer tomar posse, quer tomar controle da nossa vida, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô cheio de projeto, né? Essa semana aí vou focar nos meus projetos, e a gente sente aquela travada, né? Em algum momento é Deus resistindo aos soberbos. A gente acha que soberbo é aquela pessoa que fica explícita, né? Isso foi o que me marcou bastante, mas não, às vezes a pessoa pode ser muito polida, né? E eu me enxerguei muito nessa parte. Quantas vezes que eu quero tomar decisão no lugar do Senhor, depois tá envolvido num problema, não sabe por quê. E o versículo termina, dá graça aos humildes. Então a gente precisa ter essa humildade, né? De se chegar no Senhor, questionar, perguntar para Ele, né? Senhor, o que tu tem para minha vida, Senhor? O que tu tem para essa semana, né? Me ajuda? Tô metido em tal situação aqui terrível. Vem me socorrer. E ficou muito marcado isso para mim deste encontro. E para ti, Luciano?
É isso aí, eu tava pensando aqui, né? A tônica da sexta-feira foi sobre soberba, né? Eu assistindo novamente ali a ministração com mais calma, assim, né? O Senhor trazendo, principalmente naquela parte final ali, sobre, às vezes, as privações que Deus tem que permitir na vida de pessoas, os espinhos que tem que ficar, né? Até mesmo no sábado foi falado de enfermidades que, às vezes, prorroga um pouco a cura, né? E é porque nós não conhecemos o nosso coração, né, Nicolas? A gente não sabe o que vai ocorrer, né? Eu conheci N situações de pessoas que diziam, né? Quando eu me aposentar, aí sim, aí tu pode contar comigo para visita no hospital, grupo familiar. Tu vai ter uma máquina trabalhando para ti. Tô esperando até hoje. Né? Isso não acontece, né? Porque são planos, né? É que nem a questão das finanças, né? Às vezes tem pessoas que ficam revoltadas com o Senhor, mas eu estou dizimando, mas eu estou ofertando, né? Eu sou fiel nessa parte e eu não vi uma prosperidade. Não há aquela sobra, né? Eu pago as contas, vira o mês. Eu pago as contas, vira o mês. Eu pago as contas, vira o mês, mas se mantém com os pés dentro da igreja. Às vezes, infelizmente, por causa da inclinação do coração, Deus vai ter que manter uma pessoa ganhando exatamente até a segunda vinda de Jesus, aquilo que ela precisa para viver, para ela poder ficar no Senhor. Entender isso ou não entender, né? É com cada um, né? Até hoje de manhã eu estava dando uma olhada nesse tema, assim, né? Revendo alguns assuntos, quando o Senhor teve aquele confronto com Paulo, que ele pediu para tirar o espinho, né? Sim. E Jesus disse assim, a minha graça te basta. E às vezes a gente acha que a graça é pouco, né? Porque a gente quer aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso, uma estabilidade financeira, um sonho, enfim, né? Uma realização. Verdade. Porque a gente acha que a graça é pouco, né? Mas viver só de graça, mas que graça que tem, né? Mas Paulo escolheu viver da graça e nunca mais tu viu ele pedir para o Senhor e se repetir aquilo ali, né? Ele se contentou com aquilo que Deus deu. Se Deus tirou, não tirou, isso nós vamos ficar sabendo só daqui a pouco mais, né? Mas ele ficou com a graça do Senhor, né? Beleza, amigos. Voltamos aqui. Parte 2, Reciclagem da Visão. Estamos com Beto Carvalho, Vinícius Oliveira e o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Vamos para os comentários, ver o que está chegando aí no YouTube, Facebook. Vamos lá, temos vários comentários aqui do pessoal e começando aqui com o Henrique dizendo assim, ó: boa noite a todos, São Paulo conectado com a graça do Senhor e que possamos crescer cada vez mais para reinarmos com Cristo no milênio da graça. E depois temos Marlon Vols dizendo, né, acompanhando de São José dos Pinhais, e o Adilson Ramos até respondeu com o pedido aqui, dizendo que o Senhor está operando não mais só com palavras, mas tem dado demonstração de espírito e poder. Todos que conversei dão testemunho de que foram impactados internamente. Ontem amanheci moído, glórias. Tem os dois lados, né? Faz Teve parte. um comentário também da Éder Paulo aqui comentando que o Senhor opere nessa enfermidade que temos, a incredulidade. Pois é, judiamos um pouco aí do pastor Adilson. Tem um comentário do Paulo Roberto Sanchotani dizendo: soberbo, arrogante, porém polido por fora. Vi tudo isto dentro de mim. A luz não faltou. Mexeu na sinagoga de Satanás dentro de mim. E em cima desse comentário, né, foi trazido sobre a soberba, mas também de a gente suportar os momentos que Deus quer para nós e saber lidar de acordo com o que a palavra ensina, né? Não achar subterfúgios e achar outros meios para escapar daquele momento e acabar fazendo outras coisas que nos afastam mais ainda de Deus. Vou trazer para o Vinícius aqui como suportar, Vinícius, de acordo com o que Deus ensina as provações. É um mistério ainda, eu acho que a gente tá no caminho aí, né? Mas eu acho assim, Tiago, acho que 1,12, acho que fala que é suportar com perseverança. Acho que a gente não pode assim desanimar no momento em que Deus está nos privando e está nos provando. Porque é naquele momento ali que Deus mais gera crescimento, mais avança e é nos humilhando também. Foi falado lá, foi citado aqui também antes no encontro, né? Tiago 4, né? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Acho que a única maneira assim da gente escapar é nos humilhando sob a poderosa mão de Deus. E o culto mundial também trouxe um pouco no final sobre isso, do Salmo 139, né? Que Davi, ele sabia obedecer Deus em toda e qualquer circunstância. E quando Deus expôs ele, ele também soube se humilhar. Então, eu vejo que é assim, é suportar, é perseverar. Não importa o que esteja acontecendo, o tamanho da dor que Deus está me proporcionando,
seja bom ou ruim, eu devo ficar ali firme na posição que Deus me colocou e não me afastar da presença dele, porque se me afastar eu vou fazer bobagem. E aí eu até anotei um comentário do culto mundial, é que eu não posso agir por mim mesmo. Eu tenho que esperar em Deus todas as coisas. Então, se Deus me derruba, eu tenho que esperar também Deus me levantar também. Uhum. Ok, Sérgio, tu tem algo para comentar para nós aí sobre o encontro de Chapecó, aquele momento que tivemos diferente ali, um momento especial de oração para curas, irmãos relatando aí das experiências que tiveram pelo virtual. O irmão tem algo para comentar também, aí, um complemento? Ora, eu sinto assim que Deus trabalhou bastante na vida do povo que estava lá e na vida das pessoas que não estavam lá também. Eu já recebi muitos comentários aqui de que Deus mexeu bastante em algumas vidas com a mensagem, porque na hora que a gente está falando, a gente não tem noção do teor daquilo que está acontecendo. E eu não tive a oportunidade ainda de escutar a mensagem, então eu não consigo lembrar de todos os detalhes, assim. Eu preciso sempre dar uma olhada de novo, mas sinto assim que foi muito produtivo para... Na sexta-feira me chamou a atenção que Deus desmascarou o orgulho que estava oculto. Sim. Lá no fundinho, atrás de todas as prateleiras, de todas as gavetas, de todas as coisas, parece que o Senhor foi iluminando os cantinhos mais escuros da nossa alma e descortinou para a gente. Olha, ele está aqui, tem que dar um jeito nele. O orgulho está aqui. Não adianta você tapar ele com a aparência do bem, porque ele está lá. É verdade. Uma sensação assim que eu tive na hora, porque pega a gente também, né? Não pega só quem está ouvindo, né? Pega bem mais, acho que a minha vida do que a dos outros, né? Então eu senti ali naquele momento que Deus estava também trabalhando na minha vida, sabe? Isso ficou bem claro para mim. Sim. A gente teve comentários aqui no YouTube da Lorena Araújo, do Rio de Janeiro, comentando assim, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Eliane Silva também comentou: boa noite, amados irmãos. Foi falado que na provação, pare, descanse, né? Espere em Cristo. E o irmão sente assim que a mensagem do culto mundial teve relação, um complemento com a mensagem que foi trazida lá em Chapecó? Sim, foi um complemento, porque o que é o orgulho? O orgulho quer conduzir a nossos passos, a nossas vidas, e na ausência de um falar específico do Espírito Santo, a carne ocupa esse espaço e fala os nossos pensamentos e as nossas emoções. E a gente tem o hábito de sempre achar que tudo que é com experiência sobrenatural que nós temos, que veio de Deus, né? Muitas vezes, quando Deus fala com a gente de coisas importantes para a nossa vida, e a gente joga fora porque não é o que eu quero, então eu não aceitei e joguei fora, né? Como também tem as coisas que Deus fala conosco, e a carne também fala, e a gente se pende para a carne, para seguir o curso dos nossos dias, da nossa vida prática. Então, nós precisamos corrigir esse posicionamento diante de Deus, que também está afetado, né? E nem tudo que Deus trouxe na minha vida foi o que eu gostei, mas não tem o que eu gostar ou não. Deus é meu comandante, e se eu quero as bênçãos de Deus, eu tenho que fazer o que Ele manda. Ok. O Nicolas trouxe pra gente antes um tema que eu achei muito interessante, né, sobre as enfermidades, que foi falado bastante no sábado, né, que é na questão de a nossa crença estar em nós e na nossa própria capacidade, né, e a gente para de crer no Senhor, para de ter fé no Senhor, e aí a gente fica subjugado, né, pelos espíritos que moram na nossa carne, cheios de enfermidade, tanto no físico quanto na alma, né, e eu queria perguntar pro Beto, se o Beto sentiu algo do Senhor nesse aspecto, o que tu pode comentar com a gente, Beto? Oi, Luan. Eu sou bem sincero que faz acho que umas 2 semanas
que o Senhor está me trazendo, como foi falado ali no culto mundial, né, sobre o Provérbios 3, e eu tenho meditado muito tanto em Provérbios 3, ali naquela parte do coração, como ele diz ali na parte que diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E eu vejo que quando eu vou lá para Marcos 12, que fala dos maiores mandamentos, que fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E isso está trabalhando muito dentro de mim sobre o entendimento, sabe? Sobre o entendimento do que está acontecendo na minha vida. Porque há um processo, está tendo um processo na minha vida, assim, que eu, falando sinceramente, assim, eu não esperava. Eu não esperava tudo isso que está acontecendo. Então, eu tô meditando muito sobre esse entendimento, que Deus quer me usar, como Deus quer me usar. Eu estou deixando Ele me usar da forma que Ele mais quer, né? Então, há muitos digamos assim, como muitas tribulações acontecendo, muitas coisas acontecendo. E como eu falei, eu fui atrás de cura. E sexta-feira até eu tentei falar com o ministro, mas o ministro saiu assim na tangente ali no finalzinho, porque eu estou sentindo assim aqui na minha mão, aqui o túnel do carpo, assim, que está dormente em minhas mãos, sabe? Até eu ia pedir oração, mas o Senhor trabalhou tanto que no sábado eu não precisei nem falar e nem pedir, que o Espírito já agiu nesta área, né? Então eu estou vendo que o entendimento que a gente tem que ter e o guardar no coração os mandamentos é a gente estar meditando na palavra, se alimentar da palavra, para a gente poder ter dentro de nós este manancial, sabe? Porque da minha vontade, e uma coisa que sempre aconteceu comigo, era de, eu não preciso pedir oração, eu não preciso pedir oração, eu não tenho nada, sabe? E daí, quando no momento que eu achei que eu precisava pedir uma oração, o Espírito trouxe a oração para todos. Não foi só para mim. E foi tão tremendo que no final do encontro, quando o irmão falou, né, os presbíteros vêm aqui para frente para orar, estava todo mundo tomando posse da cura, porque ninguém foi lá na frente para pedir mais oração. Então eu vejo assim que o que está trabalhando dentro de mim é esse entendimento que eu tenho que ter. Esse entendimento desse mandamento, esse entendimento do que Deus quer comigo, o que eu preciso mais fazer. Eu tô a todo momento assim em contato com Ele para ver, para que Ele não me deixe, né, enfermo, para que eu possa ser usado por Ele da melhor maneira. Legal, Beto. Sabe que isso que tu falou, o pessoal que pegou esse momento aí da oração, da palavra apostólica, isso foi uma gravação depois, né? Mas várias pessoas tiveram experiência de cura, de receber, né, essas curas emocionais, né, curas no corpo físico, de uma gravação, porque isso é a fé da pessoa, entende? Isso não foi nem ao vivo, quando estavam assistindo isso daí, foi uma gravação depois e as pessoas tiveram experiência por estar orando. Então, se você não assistiu o encontro, você pode estar assistindo e orar, clamar junto ali naquele momento, né? Tudo depende da forma que tu vai se entregar. Às vezes a gente acha, não, essa mensagem que já passou vai ter que ser uma ao vivo aqui para trabalhar em mim. Não é assim também, né? Eu tava pensando nisso agora, é verdade, o pessoal assistiu uma gravação depois, então não é aquele negócio que a gente fala, né? Que tá sendo liberado uma unção ao vivo, sim, claro, pode ser, mas se você assistir aquilo de novo, né? As mensagens, a gente sempre fala, revisa, talvez é lá na segunda, na terceira vez que Deus vai concluir aquela obra, né? Pergunta para o Luciano, acho que tem bastante tempo de experiência também na questão do pastoreamento, e lá no encontro foi falado sobre as fortalezas mentais, a cura da nossa alma, e como isso não afeta só também o nosso corpo físico, mas eu acho que até o nosso compromisso com Deus. O quanto afeta, né, a falta de cura emocional um servo para Deus hoje? É muito, né? Não são poucas as pessoas hoje na vida da igreja, né? Todos nós estamos incluídos, que ainda tem esses desníveis emocionais, né, Vitória? Que se resume a velha rejeição, né? Que, se não tratada, né, a pessoa fica
né, com esses déficits, com essas falhas. Uma foi citada ali, que eu até ia citar aqui, a esquizofrenia, né? A gente pensa, não, o esquizofrênico está lá, já está num tratamento. Não, daqui a pouco eu tenho esses sintomas, daqui a pouco um presbítero vai conviver com ovelhas que têm esses sintomas, né, e como tratar, porque o objetivo, né, o óbvio, né, que a gente vê, às vezes uma pessoa é salva pelo Senhor, passa pelo batismo e ela começa a crescer. E desenvolve, e ele gera, ele cuida, Deus dá talentos, usa aquela pessoa, porque provavelmente o Senhor teve liberdade para curar essa pessoa dos traumas, dos medos, das rejeições, foi acertar o passado. Mas tem outros que não. Eles estagnam ali, e às vezes pode passar 15, 20 anos e para ali e não vai mais para frente e começa a retroceder, a ponto, às vezes, da pessoa começar a praticar coisa que ela tinha abandonado. Né? Volta lá para trás, para princípios, para pecados de mãos, para afrontas, para milindres, né? Porque não cumprimentou, porque não minutou. E aí tu vê essas enfermidades. Isso é muito comum hoje na vida da igreja. Isso aí nos prejudica muito hoje. Que às vezes tem trabalhos, tem serviços que tem que ter agilidade, que tem que ter praticidade, mas às vezes tem que ter um certo cuidado, que dependendo de como que tu chega, de como é que tu pede, determinar, que nem um presbítero, assim, né? Olha para o rebanho, eu preciso que alguém faça um velório. Não, fulano e fulano não dá para mandar, tem que ser o ciclano. Por quê? Né? Por quê, né? Se o Espírito Santo está dentro de todos poderiam ser aptos, a ponto que às vezes uma ovelha nova, e ela é colocada num serviço e ele se coloca, eu não me vejo, mas eu vou ir, eu vou lá, o irmão está pedindo, eu vou fazer. E aquilo acontece. E às vezes uma pessoa está mais velha, ele já começa a escolher, não, isso aqui eu não quero fazer, isso não... Porque ficou esses déficits para trás, né? E sim, prejudica muito, com certeza, a nossa vida. Isso. A gente vê em nós, às vezes, esses embates, assim, né? Essa resistência. Isso pode ser questão até da soberba, porque a pessoa já está há vários anos na igreja e de repente vai ter que parar e ver lá, só amargurar. Eu não aceitei uma coisa que aconteceu no meu passado, ou eu posso ter um sintoma de um desequilíbrio na alma, e aí a soberba toma conta, e eu não quero resolver isso, né? Porque eu vou ter que me expor, eu vou ter que falar, e acaba ficando preso. Às vezes descer degraus a gente pensa que é mais fácil, não é, né? Às vezes é o mais difícil. É verdade. Eu vejo que às vezes a cura interior parece que é um checklist lá de quando eu entro na igreja, né? E que nunca mais eu preciso acessar isso. Voltar. E não preciso dar muita importância para esse assunto e vai ficando, né? Como se fosse só uma primeira etapa da nossa vida. Ainda bem que a editora tá aí e deixou tudo isso registrado, né? Pegar o gancho aqui assim também, né? Até para o Sérgio poder dar uma compartilhada, o Senhor trouxe lá sobre esquizofrenia. Quando a gente lembra de esquizofrenia, né, irmão? Tem os níveis aqueles, né? Médio, leve, médio, grave, né? Como um presbítero, assim, a gente está numa reciclagem aqui, né? Como um presbítero lida quando ele enxerga isso numa ovelha, né? Como ajudar uma pessoa, um novo, às vezes, né, tem isso e dá uma abertura. Mas quando uma ovelha está mais antiga na igreja, ainda está tomada por esse espírito, né, e está com mais dificuldade, como a Ana falou, né, tem dificuldade de descer os degraus do conhecimento para receber uma ajuda, né? Qual é uma dica assim, para os presbíteros na pauta com nós hoje? Para minha pergunta? Exatamente. Eu penso assim, que a esquizofrenia não é um problema que tem a ver com religiosidade e legalismo. Sim. A gente tem que separar uma coisa da outra. A esquizofrenia é uma impotência, são manifestações involuntárias da pessoa, porque ela está sob o domínio de vários grupos coligados de demônios no seu caráter, na sua personalidade, na sua mente. Então, essa pessoa não tem controle sobre sua mente, não consegue controlar seu temperamento, nem suas emoções, porque os espíritos avançaram além daquele ponto em que a pessoa consegue controlar. Porque todos nós temos um controle, porque o espírito está sujeito ao profeta, na carne também. Só que nesse momento, na experiência da carne, você não está sujeito
ao teu autocontrole, aí você está sujeito aos demônios. Então a esquizofrenia é uma invasão além daquele ponto que a pessoa pode se autocontrolar. E aí então as expressões e as manifestações de vida dessa pessoa ficam completamente irregulares e imprevisíveis. Então, como resolver esse assunto? Pela experiência que eu já tive, várias pessoas que já consegui ajudar pelo Senhor, foi ouvir a palavra e ler a palavra. Tem que introjetar a palavra na mente para fazer a reorganização e o fortalecimento daquela alma por meio da palavra e da liberação do Espírito que vai ser feita. Quanto mais a pessoa ouvir a verdade, ela gradualmente vai se libertando daquele domínio avassalador dos espíritos malignos. Só que essa libertação geralmente dura, se ela é intensa no contato com a verdade, ela em 4, 5 meses ela pode começar a dar sintomas de autocontrole. Apareceu sintomas de autocontrole. Isso Deus começa a libertar a pessoa. A gente já viu vários testemunhos aqui de pessoas que tinham depressão, né? Foram curados e através de ouvir, ter contato com a palavra, e aquilo foi sendo curado. Mas amigos, a gente tá chegando no final. Eu vi que teve vários comentários, e eu quero que as meninas aí leiam todos os comentários sobre a experiência que tiveram com a oração. Pode ler todos aí, temos uns minutinhos. Tem um comentário da Dora aqui que ela colocou que sentiu de se ajoelhar na hora da oração do encontro e ela perdeu as forças e foi algo que ela não tem palavras. Deus fez muitas curas, eu creio porque eu estava bem e Deus me deixou só recebendo a cura. Ela continua aqui colocando que eu creio, irmãos, Deus me curou tirando minha resistência. Eu lembro que só concordava com a oração e pedia perdão a Deus. O Álvaro Cruz também deixou um comentário aqui, ó, realmente foi bênção. Deu para sentir o toque do Espírito fazendo curas e libertação na nossa vida, naquele momento de tocar as nossas enfermidades. A Giane Wood também deixou assim, ó, fiz a oração 2 vezes e cada vez sinto algo diferente e vou fazer novamente. É como limpar algo muito encardido. Não limpa tudo de uma vez, tem que ir limpando em etapas. José Leite dizendo, sábado, a batalha foi muito grande, mas o Senhor nos deu a vitória. O Senhor operou grandes curas e continuou abrindo a mente do meu corpo também, e no outro dia eu estava muito moído, com dor de cabeça intensa. Acho que são sinais de uma operação divina, né? E aí Tajane também deixou um comentário aqui, muitas das curas e libertações que tenho recebido são ouvindo materiais gravados há anos atrás. A palavra sempre se renova dentro de nós. A Karina Carvalho também comentou que ela teve uma cura emocional assistindo a gravação do micro no sábado, sentiu muito forte a rejeição, pegou os complexos de inferioridade e superioridade se manifestarem, e o Senhor socorreu ela na oração do final. E teve mais um aqui da Luzia Costa que diz assim, ó, é verdade, quando o irmão mandou colocar a mão na enfermidade, sentiu o alívio na minha perna. Viu só? Olha aí. Quantas experiências, isso só aqui comentando no ao vivo, o pessoal que está assistindo novas agora, né? Tenho certeza que foi muito mais. Você pode relatar lá nos comentários do encontro que está gravado no YouTube. Pesquisa aí as últimas lives. Aliás, você vai encontrar uma na aba de ao vivo, né? Que é a primeira parte, e a segunda parte vai estar em vídeos. Mas você entrando na home ali do canal do YouTube vai ter acesso a todas essas coisas. Meus amigos, a gente vai ficando por aqui, já chegamos no último minuto, vou pedir umas considerações rápidas aí, finais dos nossos presbíteros. Beto Carvalho, muito obrigado, valeu! Boa noite, eu agradeço ao convite, que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. A gente agradece, Deus abençoe você também, Beto. Tchau, Vinícius! Obrigado pelo convite aí, até a próxima oportunidade. E uma coisa que eu lembrei, um louvor, né? O pecado não terá domínio sobre nós. A fé já está dentro de nós, só liberar ela. Daí, boa Vinícius, valeu. Sérgio, muito obrigado aí por mais uma participação. Agradeço aí aos presbíteros que hoje deram riqueza aqui ao programa e a todos os irmãos aí do Novos do Reino, a audiência, todos nós sejamos abençoados aí com o que ouvimos hoje. Que Deus abençoe a todos.